com uma força que não é sua. Porque orar não é apenas falar, é se conectar com o Deus que segura sua vida em suas mãos. E quando você começa sua manhã com Ele, você caminhará pelo resto do dia com Ele. Agora permita-me mostrar o poder de começar seu dia com uma simples oração. Cada manhã é um novo presente de Deus, uma página em branco na história que Ele está escrevendo sobre você. Quando você abre os olhos para um novo dia, você não está apenas acordando para outra rotina. Você está entrando em um dia que Deus já preparou para você. A maneira como você começa esse dia importa. Ela define o curso de tudo o que vem a seguir. Algumas pessoas acordam com preocupações na mente. O peso das lutas de ontem as pressiona antes mesmo de saírem da cama. Outras acordam para distrações, imediatamente pegando seus telefones, verificando mensagens, navegando pelas notícias ou mergulhando nas redes sociais. Elas deixam o mundo preencher suas mentes antes mesmo de falarem com seu Criador. E há aqueles que começam seu dia correndo, passando de uma tarefa para outra, já se sentindo sobrecarregados antes que o dia realmente comece. Mas há outro caminho, um caminho melhor, um caminho que leva à paz, à força e ao propósito. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, antes de deixar as preocupações do mundo invadirem sua mente, volte-se para Deus. Eleve seu coração em oração. As primeiras palavras que saírem de sua boca não devem ser palavras de preocupação, mas palavras de adoração. Não uma reclamação sobre o que está por vir, mas uma confissão de fé naquele que segura seu dia em suas mãos. Pense nisto. Se você estivesse prestes a embarcar em uma longa jornada por um território desconhecido, você sairia correndo pela porta sem direção, sem um mapa, sem se preparar para o que está à frente? Claro que não. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia sem buscar orientação daquele que vê o caminho à frente. A oração é sua conexão com a sabedoria de Deus. É sua força para a jornada. A maneira como você começa a sua manhã é a base de como você viverá o resto do seu dia. Você está pronto para transformar suas manhãs? Comente fé. Agora, dê um like se ama. Conteúdo inspirador e se inscreva. Não saia antes do final, tem algo incrível para você. Se você começar com estresse, carregará estresse. Se começar com medo, carregará medo. Mas se começar com Deus, você carregará sua paz, sua sabedoria e seu poder. Então a questão é, como você começará seu dia amanhã? Você acordará e deixará o mundo definir o tom da sua vida? Ou acordará e convidará Deus para guiá-lo? A escolha é sua. Mas se você começar seu dia com oração, nunca caminhará sozinho. No momento em que você acorda, a batalha pela sua atenção começa. Sua mente já está sendo puxada em diferentes direções. Pensamentos sobre as tarefas à frente, preocupações de ontem, as notificações esperando no seu telefone. O mundo está sempre pronto para encher seu coração com ruído antes que você tenha a chance de ouvir Deus. Mas a oração é uma escolha. É uma decisão de se afastar das distrações e se voltar para aquele que realmente importa. Antes dos e-mails, antes das listas de tarefas, antes das preocupações da vida, você para por um momento e diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Entrego este dia a Ti. Essa única decisão muda tudo. Ela te lembra que sua vida não é controlada pelas circunstâncias, mas pelo Deus que mantém todas as coisas unidas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar pela manhã, você está declarando: Senhor, antes de correr para o mundo, corro para Ti. Antes de ouvir as vozes dos outros, ouço Tua voz. Antes de carregar os fardos da vida,
coloco-os aos teus pés. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a ver o dia de forma diferente. Você não está mais reagindo à vida. Você está caminhando em fé. O inimigo não quer nada mais do que mantê-lo muito ocupado, muito distraído ou muito sobrecarregado para orar, porque ele sabe que, se você começar seu dia com oração, você caminhará no poder de Deus. Mas quando você toma aquele primeiro momento da manhã e o entrega ao Senhor, você está traçando uma linha na areia. Você está dizendo: não serei guiado pelo medo, não serei consumido pelo estresse. Caminharei na presença e na paz do meu Deus. O que você coloca em primeiro lugar no seu dia revela o que você mais confia. Se você pega seu telefone primeiro, talvez confie mais nas informações do que na inspiração. Se você acorda preocupado, talvez confie mais na sua própria força do que na de Deus. Mas quando você acorda e começa com oração, você está dizendo: Deus, confio em Ti mais do que em qualquer coisa. Tu és o fundamento da minha vida. É por isso que a oração matinal importa. Não é apenas uma rotina, é uma declaração. É um ato de rendição, um momento de conexão e um passo para a presença daquele que te guiará por tudo o que o dia reserva. Então, antes que as distrações cheguem, antes que o barulho comece, antes que o mundo lute pela sua atenção, dê seus primeiros momentos a Deus e veja como Ele te conduz pelo resto do dia. A vida não é fácil. Cada dia traz novos desafios, alguns grandes, alguns pequenos, mas todos exigindo sua energia, seu foco, sua força. Algumas pessoas acordam já se sentindo derrotadas, sobrecarregadas pelos fracassos de ontem, pressionadas pelas pressões de hoje. Elas sentem que estão carregando o peso do mundo em seus ombros, caminhando pela vida sozinhas. Mas quando você começa seu dia com oração, você é lembrado de uma verdade poderosa. Você nunca está sozinho. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão pesado seja o fardo, não importa quão incerto seja o caminho à frente, Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou para resolver as coisas sozinho. E quando você ora pela manhã, você reconhece essa verdade. Você eleva seu coração e diz: Senhor, não posso fazer isso sozinho, mas sei que estás comigo. Pense nisto. Uma criança caminhando por um vale escuro sozinha sentirá medo. Mas se essa criança estiver segurando a mão de seu pai, o medo desaparece. Por quê? Porque ela sabe que não está sozinha. É isso que a oração faz. Ela coloca sua mão na mão de Deus. Ela te lembra que, não importa quão escuro o caminho pareça, você está caminhando com aquele que já venceu a escuridão. Vamos juntos fortalecer nossa fé? Antes de tudo, comente amém. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assista até o fim para descobrir uma mensagem que vai tocar seu coração. O inimigo quer te isolar. Ele quer que você acredite que tem que lutar suas batalhas sozinho, que ninguém entende, que ninguém se importa. Mas no momento em que você inclina sua cabeça em oração, essa mentira é destruída. Você entra na presença do Todo-Poderoso, aquele que conhece cada detalhe da sua vida, aquele que vê suas lutas e diz: estou aqui, nunca te deixarei. Então, quando você acordar pela manhã, não deixe o peso das suas lutas ser a primeira coisa que você sente. Em vez disso, deixe a presença de Deus ser a primeira coisa que você vê. Conte-lhe suas preocupações, entregue-lhe seus fardos, apoie-se em sua força. E enquanto você caminha pelo dia, não importa o que venha, você saberá desta verdade inabalável. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele te conduzirá. Cada manhã, você tem uma escolha.
Você pode acordar focado no que está errado, no que te falta, no que você deseja que fosse diferente, ou pode acordar com gratidão, reconhecendo as bênçãos que Deus já colocou em sua vida. A maneira como você escolhe começar seu dia determina a atitude que você carregará consigo. Muitas vezes, as pessoas acordam já pensando em problemas. Elas se lembram das decepções de ontem, preocupam-se com os desafios de hoje. Elas deixam a frustração, o estresse ou a amargura tomarem conta antes mesmo de saírem da cama. E sem perceber, elas definem o tom para o resto do dia, caminhando na negatividade, sobrecarregadas por reclamações. Mas quando você começa sua manhã com gratidão em oração, algo muda dentro de você. Em vez de dizer, por que tenho que enfrentar isso? Você diz, Senhor, obrigado por me acordar hoje. Em vez de pensar no que você não tem, você diz, Senhor, obrigado pelas bênçãos que já me deste. Em vez de começar o dia com frustração, você começa com louvor. E quando você começa com louvor, você entra na alegria. A gratidão é poderosa porque te lembra da fidelidade de Deus. Ela tira seus olhos dos seus problemas e os coloca naquele que já te trouxe tão longe. Ela enche seu coração com esperança em vez de preocupação. E quando você escolhe a gratidão pela manhã, você está escolhendo o tipo de coração que Deus ama abençoar. É por isso que as Escrituras nos dizem, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão não é algo que fazemos apenas quando as coisas estão indo bem. É algo que fazemos porque confiamos que Deus é bom. Não importa o que aconteça. Então, amanhã de manhã, antes de reclamar, antes de se preocupar, antes de deixar a negatividade se instalar, pare um momento para agradecer a Deus. Agradeça-lhe pela vida, pelo fôlego, pelo novo dia que Ele te deu. Agradeça-lhe pelo seu amor, sua misericórdia, sua orientação. E ao fazer isso, você descobrirá que seu coração se torna mais leve, sua perspectiva fica mais clara, e seu dia é preenchido com a alegria que nada neste mundo pode tirar. Quer começar o dia com Deus? Deixe uma oração nos comentários, clique no like e se inscreva. Fique até o final. Tem uma revelação poderosa te esperando. Cada dia, você enfrenta decisões, algumas pequenas, algumas que mudam a vida. Você escolhe como gastar seu tempo, como responder aos desafios, como tratar os outros e como lidar com o inesperado. Algumas escolhas podem parecer insignificantes, mas com o tempo, até as menores decisões moldam a direção da sua vida. É por isso que buscar a orientação de Deus logo pela manhã é tão importante. Muitas pessoas entram em seu dia sem pedir sabedoria. Elas confiam em seu próprio entendimento, seus próprios planos, sua própria força, e então, quando as coisas dão errado, quando a confusão se instala, quando se encontram enfrentando arrependimentos, elas se perguntam por quê. A verdade é que sem a orientação de Deus, você sempre estará em risco de tomar o caminho errado. Mesmo a pessoa mais inteligente, o líder mais experiente, o crente mais forte, precisa de direção divina. Quando você ora pela manhã, você está convidando Deus para te guiar. Você está dizendo, Senhor, não quero tomar decisões baseadas nas minhas emoções. Não quero ser guiado pelo medo, pela pressão ou pelo meu entendimento limitado. Preciso da tua sabedoria hoje. E o incrível é que Deus responde. Ele fala através de sua palavra. Ele toca seu coração. Ele te dá clareza onde havia confusão. Ele abre portas que precisam ser abertas e fecha portas que levariam ao mal. Pense nisto.
Se você estivesse prestes a dirigir por uma cidade desconhecida, você desligaria seu GPS e apenas esperaria encontrar o caminho certo? Claro que não. Você buscaria orientação porque sabe como é fácil se perder. Da mesma forma, a vida é cheia de estradas desconhecidas, curvas inesperadas e caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. É por isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Antes de mergulharmos, comente Amém. Se quer mais paz na sua vida, dê um like e se inscreva. Não pule o final, tem uma surpresa que vai te inspirar. Então, antes de correr para o seu dia, pare e ore. Peça a Deus por sabedoria. Convide-o para guiar suas decisões, suas conversas, seus passos. E ao fazer isso, você descobrirá que não está caminhando às cegas. Você está caminhando na luz da sua orientação. Você evitará erros desnecessários, reconhecerá a mão de Deus em cada situação e se moverá pelo seu dia com confiança, sabendo que aquele que sabe todas as coisas está dirigindo o seu caminho. A fé é como um músculo. Deve ser exercitada diariamente para crescer forte. Assim como seu corpo enfraquece sem movimento, sua fé enfraquece sem oração. Muitas pessoas lutam com dúvida, medo e secura espiritual. Não porque Deus está distante, mas porque não tem alimentado sua fé. Elas esperam força em tempos de dificuldade, mas não construíram a base da comunhão diária com Deus. Quando você começa sua manhã em oração, você está fortalecendo sua fé antes que os desafios do dia surjam. Você está treinando seu coração para confiar em Deus antes que as dificuldades cheguem. Você está enchendo seu espírito com a verdade para que quando as provações aparecerem, você não desmorone. Você permaneça firme. A oração matinal é como levantar pesos espirituais. Cada vez que você busca Deus, você cresce mais forte nele. Imagine um atleta se preparando para uma competição. Ele não espera até o dia da corrida para começar a treinar. Ele se disciplina diariamente, fortalecendo sua resistência, aprimorando seu foco. Da mesma forma, você não pode esperar até que uma crise chegue para construir sua fé. A oração é seu treinamento diário. Ela te prepara para o inesperado. Ela aprofunda sua confiança em Deus, para que quando as tempestades da vida chegarem, você se lembre de suas promessas. A Bíblia nos diz, em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ora pela manhã, você está se lembrando de quem Deus é. Você está alimentando seu espírito com sua palavra, silenciando as mentiras do inimigo e aumentando sua capacidade de acreditar na bondade de Deus, não importa o que aconteça. Algumas pessoas dizem, eu simplesmente não me sinto próximo de Deus, mas sentimentos não são a base da fé. A fé é construída na consistência. Quanto mais você ora, mais forte se torna seu relacionamento com Ele. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais confiante você se torna em seu poder. Então, não deixe um único dia passar sem buscá-lo, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Esses momentos em oração estão fortalecendo sua alma. Eles estão construindo uma base que nenhuma provação, nenhuma dificuldade e nenhum medo podem abalar. Comece sua manhã em oração e veja sua fé crescer mais forte a cada dia. O mundo está cheio de barulho, notícias, responsabilidades, conflitos, pressões. Desde o momento em que você sai da cama, a vida está esperando para te puxar em 100 direções diferentes. Alguns dias, as tempestades da vida chegam sem aviso. Uma ligação, uma conversa difícil,
um problema inesperado, de repente, sua paz é abalada e a ansiedade tenta assumir o controle. Mas quando você começa sua manhã com oração, você ancora-se na presença de Deus antes que o caos do mundo tenha a chance de te desestabilizar. Em vez de acordar e imediatamente entrar no estresse, você entra na paz. Em vez de deixar o mundo ditar suas emoções, você permite que a presença de Deus preencha seu coração primeiro. O próprio Jesus frequentemente se retirava para orar cedo pela manhã, como nos diz Marcos 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde orou. Por quê? Porque ele sabia que a paz não vem das circunstâncias, vem do tempo gasto com o Pai. Se o Filho de Deus precisava começar seu dia em comunhão com Deus, quanto mais nós precisamos. A oração não é apenas pedir coisas, é receber a paz de Deus. É realinhar seu coração com a verdade dele antes que as pressões da vida tentem te afastar. Pense no seu coração como um lago tranquilo pela manhã. Antes que o mundo agite as águas com ondas de preocupação e distrações, você tem a oportunidade de permanecer calmo, firme e focado em Deus. Quando você ora, você permite que o Espírito dele acalme sua alma. Você deixa suas promessas substituírem seus medos. Você se lembra que não importa o que o dia traga, Deus está no controle. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que o mundo pode dar. É algo que somente Deus proporciona quando vamos a Ele. Então, amanhã de manhã, antes dos e-mails, antes das notícias, antes que as demandas da vida pressionem, pare e ore. Convide a paz de Deus para preencher seu coração antes que o mundo tente tirá-la. Porque quando você caminha para o seu dia com a paz dele, nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhum problema inesperado pode te abalar. Você permanecerá firme porque já passou tempo com aquele que mantém todas as coisas unidas. Cada dia que você acorda não é apenas mais um dia. É uma oportunidade, uma tarefa divina. Deus tem um plano para você. E a maneira como você começa a sua manhã determina se você caminhará nesse plano ou se será distraído pelo barulho da vida. Quando você começa com oração, você alinha seu coração com o propósito dele, tornando-se disponível para que a vontade dele seja feita em sua vida. Muitas vezes, as pessoas acordam e correm para suas agendas sem pensar por que estão aqui. Elas passam pelas moções, trabalho, responsabilidades, conversas, sem considerar que cada encontro, cada momento, faz parte de algo maior do que elas mesmas. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, você se lembra de que não está aqui apenas para existir. Você está aqui para cumprir um propósito. Você começa a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Como posso ser uma luz para alguém? Como posso refletir teu amor? Jesus viveu cada dia com um propósito, porque permanecia conectado ao Pai. Antes de realizar milagres, antes de ensinar multidões, antes de tomar decisões, ele orava. Ele sabia que sua missão não era sobre desejos pessoais, mas sobre cumprir a vontade de Deus. É por isso que ele orou em Lucas 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando você começa a sua manhã com essa mesma oração, você está entregando seus planos e pedindo a Deus para guiar seus passos. Pense em um navio sem bússola. Ele pode se mover
mas não têm direção. Muitas pessoas vivem assim, vagando de uma tarefa para outra, nunca cumprindo verdadeiramente o que foram criadas para fazer. Mas quando você busca Deus pela manhã, Ele se torna sua bússola. Ele te dirige, fala com você e te prepara para compromissos divinos que você poderia perder de outra forma. Talvez hoje haja alguém que precise de encorajamento e Deus queira usar você para falar vida a essa pessoa. Talvez haja um desafio à frente e Ele queira te equipar com sabedoria antes mesmo de você enfrentá-lo. Talvez haja uma porta que Ele queira abrir, mas Ele precise que seu coração esteja pronto para atravessá-la. A oração matinal te posiciona para reconhecer esses momentos e caminhar em obediência. Então, não passe pelo seu dia no piloto automático. Antes de começar, busque-o. Peça sua orientação. Entregue seus planos e alinhe seu coração com a vontade dele. Porque quando você caminha no propósito dele, cada momento, grande ou pequeno, torna-se parte do seu grande plano para a sua vida. A tentação não é uma questão de se, mas de quando. Todo dia, o inimigo arma armadilhas, tentando te afastar do caminho de Deus. Pode ser um momento de raiva, uma decisão tomada por medo, um compromisso que parece pequeno, mas que te afasta da retidão. A tentação raramente se anuncia. Ela vem sutilmente, disfarçada de conveniência, prazer ou até lógica. É por isso que você deve preparar seu coração antes que ela chegue. E a melhor maneira de fazer isso é através da oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele sabia que sem a força de Deus, ninguém pode resistir às pressões do mundo. Mesmo o crente mais forte pode cair se não estiver espiritualmente preparado. Mas quando você começa seu dia em oração, você está vestindo a armadura de Deus antes mesmo que a batalha comece. Você está pedindo a Ele para guardar seu coração, para aguçar seu discernimento e para te dar força para dizer não quando o pecado tentar te atrair. Imagine um soldado indo para a batalha sem nenhuma proteção, sem nenhuma estratégia. Isso seria loucura. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia completamente despreparadas para os ataques espirituais que virão. Elas enfrentam tentações sem defesa e então se perguntam por que continuam caindo nas mesmas lutas. Mas quando você ora pela manhã, você está se apoiando em Deus. Você está dizendo: Senhor, sei que não posso lutar isso sozinho. Fortalece-me, dá-me sabedoria, mantém meus olhos fixos em Ti. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes proporcionará um escape para que o possam suportar. Esse escape muitas vezes começa pela manhã, quando você busca Deus primeiro. Quando você ora, Deus te equipa com a consciência para reconhecer a tentação antes que ela te prenda. Ele te dá o poder para se afastar, o discernimento para fazer as escolhas certas e a coragem para permanecer firme em sua fé. Então, não espere até estar no meio de uma tentação para clamar a Deus. Comece seu dia em sua presença. Peça-lhe para guardar seu coração, para manter seus pensamentos puros, para te fortalecer contra qualquer ataque que possa vir. E enquanto você caminha pelo seu dia, você se encontrará mais forte, resistindo à tentação e vivendo na vitória que Ele já conquistou para você. Você nunca foi destinado a viver a vida cristã com suas próprias forças. Não importa o quão determinado você seja, não importa quanto força de vontade você tenha, seu esforço humano sozinho não é suficiente
para superar os desafios da vida. É por isso que Deus nos deu seu Espírito Santo para ser nosso guia, nossa força, nosso ajudador. E quando você começa sua manhã em oração, você está convidando o Espírito de Deus para te preencher, te capacitar e te guiar pelo dia. Jesus disse a seus discípulos em Atos 1, versículo 8: Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Esse poder não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, não é apenas para líderes de igreja, é para todo crente que o busca. O Espírito Santo te dá sabedoria quando você não sabe o que fazer. Ele te dá paz quando o mundo está em caos. Ele te dá ousadia para falar a verdade, amor para alcançar os outros e discernimento para reconhecer as mentiras do inimigo. Mas você deve pedir a Ele para te preencher diariamente. Muitos cristãos tentam caminhar pela vida espiritualmente vazios. Eles acordam e seguem seu dia sem nunca parar para serem preenchidos. E então se perguntam por que se sentem fracos, por que lutam com dúvidas, por que não conseguem superar a tentação. A resposta é simples. Sem o poder do Espírito, você está confiando em si mesmo, e isso nunca será suficiente. Pense em uma lâmpada. Ela pode ser lindamente projetada, mas se não estiver conectada à fonte de energia, não pode brilhar. Da mesma forma, você pode ter grande conhecimento, grandes habilidades, até grandes intenções, mas sem o poder do Espírito Santo trabalhando em você, sua luz não brilhará como deveria. A oração é como você se conecta a essa fonte de energia. É como você diz: Senhor, não posso fazer isso sozinho. Preenche-me com teu Espírito. Guia-me, fortalece-me, usa-me. Efésios 5, versículo 18 nos diz: Enchei-vos do Espírito. Isso não é um evento único, é uma necessidade diária. Cada manhã, antes de entrar no mundo, antes de enfrentar desafios, antes de interagir com os outros, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te preencher novamente. Quando você faz isso, você descobrirá que suas palavras carregam mais amor, suas ações refletem mais graça e sua fé permanece mais forte. Porque quando você está cheio do Espírito, você não está caminhando com suas próprias forças. Você está caminhando no poder de Deus. É fácil se deixar levar pela correria da vida. Desde o momento em que você acorda, há responsabilidades esperando por você. Trabalho, família, finanças, prazos. O mundo exige sua atenção. E se você não tomar cuidado, seu foco pode ser consumido por preocupações temporárias, enquanto as prioridades eternas são esquecidas. É por isso que começar seu dia em oração é tão importante. Ela muda seu foco do temporário para o eterno. Jesus nos lembrou em Mateus 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, as pessoas fazem o oposto. Elas buscam tudo primeiro, e se sobrar tempo, dão a Deus o que resta. A oração matinal corrige isso. Ela realinha seu coração com o que realmente importa. Ela te lembra que, embora empregos, tarefas e responsabilidades sejam importantes, nada é mais importante do que seu relacionamento com Deus. Pense em dirigir na neblina. Quando seu para-brisa está embaçado, você não consegue ver o que está à frente. Você pode perder uma curva, tomar a estrada errada ou até se colocar em perigo. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, é como deixar Deus limpar seu para-brisa. Ele te ajuda a ver claramente. Ele te lembra do que realmente importa. Não apenas passar pelo dia, mas caminhar com propósito, armazenar tesouros no céu e causar impacto para o seu reino. Paulo escreveu em Colossenses
3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa que ignoramos nossas responsabilidades diárias. Significa que as abordamos com a perspectiva certa. Quando você ora pela manhã, você começa seu dia com a eternidade em mente. Você é menos propenso a ser consumido pelo estresse sobre coisas materiais. Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais atento às oportunidades que Deus coloca diante de você. Você começa a ver as pessoas não apenas como colegas de trabalho, vizinhos ou estranhos, mas como almas que precisam do amor de Deus. Então, antes que as distrações do dia te puxem em 100 direções, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te ajudar a ver o quadro maior. Deixe-o te lembrar que esta vida é temporária, mas o que você faz para o reino dele dura para sempre. Quando você começa seu dia focado na eternidade, você viverá com maior propósito, maior alegria e um coração que está sempre em sintonia com a vontade de Deus. Cada dia, você entra em um campo de batalha espiritual. Você pode não vê-lo com os olhos, mas a batalha é real. O inimigo está constantemente procurando maneiras de enfraquecer sua fé, desencorajar seu coração e te distrair do propósito de Deus. Alguns ataques são óbvios: tentações, lutas, conflitos. Mas outros são sutis, infiltrando-se através de preocupação, dúvida e medo. É por isso que você não pode se dar ao luxo de começar seu dia despreparado. A oração matinal é sua arma, é sua defesa antes mesmo que a batalha comece. Efésios 6, versículo 12, nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que seus maiores desafios hoje não são apenas físicos ou emocionais, eles são espirituais. E uma batalha espiritual não pode ser vencida com força humana. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da proteção dele. E isso começa na oração. Imagine um soldado indo para a guerra sem sua armadura, sem suas armas. Ele seria um alvo fácil. No entanto, muitos crentes entram em seu dia sem vestir a armadura completa de Deus. Eles vão para o trabalho, enfrentam desafios, lidam com pessoas e navegam dificuldades, tudo sem preparar seus corações em oração. E então se perguntam por que se sentem fracos. Por que o medo os domina? Por que continuam caindo nas mesmas lutas? A resposta é simples: eles não estavam preparados para a batalha. É por isso que Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura é colocada na oração. Quando você ora pela manhã, você está pedindo a Deus para proteger sua mente contra mentiras, para guardar seu coração contra a amargura, para fortalecer seu espírito, para que você permaneça firme. Você não está reagindo aos ataques do inimigo, você está se antecipando a eles. Você não sabe quais batalhas enfrentará hoje. Você não sabe quais desafios virão, mas Deus sabe. E quando você começa seu dia em oração, você está permitindo que Ele te equipe, te proteja e te dê vitória antes mesmo que a luta comece. Então, não entre no seu dia desarmado. Ore, busque a força dele e caminhe na confiança de que, não importa o que venha, você já está coberto pelo poder de Deus. Deus está sempre trabalhando, movendo-se de maneiras que não podemos ver, orquestrando compromissos divinos e abrindo portas que nunca esperamos. Mas muitas vezes, as pessoas passam pelo dia sem perceber como Deus quer usá-las. Elas perdem oportunidades de serem uma bênção.
Elas ignoram momentos em que Deus poderia trabalhar através delas para mudar a vida de alguém. Por quê? Porque nunca o convidaram para o dia delas. Quando você começa sua manhã com oração, você não está apenas pedindo a Deus para te abençoar. Você está se colocando disponível para que Ele te use. Você está dizendo: Senhor, não quero apenas passar por este dia focado em mim mesmo. Quero fazer parte do que estás fazendo. Abre meus olhos para ver as pessoas que precisam de encorajamento. Dá-me palavras para falar vida a alguém. Guia-me para onde queres que eu vá. Isaías 6, versículo 8 diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deveria ser o clamor de nossos corações todas as manhãs. Quando você ora, você está se posicionando para ser usado por Deus. Você está entregando seus planos para que os planos dele tenham prioridade. Pense em como Jesus viveu. Ele nunca correu pela vida. Ele estava sempre atento às pessoas ao seu redor. Fosse uma mulher junto a um poço, um cego à beira do caminho ou um pecador pendurado em uma cruz, Jesus os viu e ele respondeu com amor. E porque ele estava constantemente em oração, constantemente em sintonia com o Pai, ele nunca perdeu uma oportunidade de fazer a obra de Deus. E se hoje Deus quiser te usar para encorajar alguém que se sente sem esperança, e se ele te colocou em seu local de trabalho, sua escola ou seu bairro para ser uma luz, e se houver alguém buscando a verdade e Deus quiser falar através de você, a única maneira de reconhecer esses momentos é reservando primeiro um tempo para orar. Então, não ore apenas para que Deus te abençoe. Ore para que Ele te use. Peça-lhe para guiar seus passos, para abrir seu coração e para fazer de você um instrumento do seu amor. Quando você fizer isso, você descobrirá que a vida não é mais apenas sobre passar pelo dia. É sobre caminhar com propósito, impactar vidas e fazer parte de algo muito maior do que você mesmo. O mundo está cheio de negatividade. Ligue as notícias, navegue pelas redes sociais ou ouça as conversas ao seu redor e você a ouvirá. Reclamações, frustrações e desencorajamento. Se você não tomar cuidado, pode acordar pela manhã e imediatamente começar a pensar no que está errado, no que você não tem, no que não está dando certo, no que você deseja que mude. Mas quando você começa seu dia com oração, algo muda. Em vez de focar no que está faltando, você foca no que Deus já fez. A oração enche seu coração com gratidão antes que o mundo tente enchê-lo com reclamações. Salmos 118, versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada manhã, Deus te dá um presente, um novo dia, um recomeço, outra oportunidade de viver para Ele. Mas se você não reservar um tempo para reconhecer a bondade dele, você perderá a beleza do que Ele está fazendo. É por isso que começar sua manhã com ação de graças em oração é tão poderoso. Isso te lembra que não importa como foi ontem, hoje é um novo dia, cheio da misericórdia e da graça de Deus. A gratidão em oração muda sua perspectiva. Em vez de dizer, tenho tanto para fazer hoje, você diz, obrigado, Senhor, por me dares outro dia para viver. Em vez de dizer, queria ter mais, você diz, obrigado, Senhor, por já teres suprido minhas necessidades. Em vez de focar no que está errado, você escolhe focar no que é bom, no que é verdadeiro e no que é digno de louvor. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu, em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Note que ele não disse para dar graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Isso significa que mesmo em dias difíceis, há sempre algo pelo qual agradecer a Deus. Talvez seja sua proteção, sua provisão, seu amor, ou simplesmente o fôlego em seus pulmões. Então, amanhã de manhã, antes de pegar seu telefone, antes de deixar o estresse tomar conta, pare e ore. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você tem, pelas pessoas em sua vida, pelo presente de um novo dia. Porque quando você começa a sua manhã com gratidão, você caminhará pelo dia com alegria, paz e um coração plenamente consciente da bondade de Deus. Desde o momento em que você acorda, o mundo está pronto para te sobrecarregar. E-mails, prazos, contas, responsabilidades familiares, tantas coisas exigem sua atenção. Se você não tomar cuidado, antes mesmo de sair da cama, sua mente pode ser consumida pela ansiedade. Mas quando você começa seu dia em oração, você faz uma escolha poderosa. Em vez de deixar a preocupação assumir o controle, você permite que a paz de Deus preencha seu coração primeiro. Jesus disse em João 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é temporária. Ela depende das circunstâncias. Se tudo está indo bem, as pessoas sentem paz. Mas no momento em que algo dá errado, essa paz desaparece. A paz de Deus é diferente. Ela é firme, inabalável e além do entendimento humano. E está disponível para você todas as manhãs, se você a buscar em oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos dá uma instrução clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebeu? A paz vem depois da oração. Se você quer viver livre do peso da preocupação, deve trazer suas inquietações a Deus primeiro. Pense em um copo. Se ele já está cheio de água suja, você não pode derramar algo puro dentro dele. Da mesma forma, se seu coração já está cheio de medo e estresse, não há espaço para a paz de Deus. É por isso que a oração matinal é essencial. Ela te permite esvaziar suas preocupações diante de Deus, para que Ele possa te preencher com sua presença, sua calma e sua força. Talvez hoje você tenha acordado com o coração pesado. Talvez haja coisas em sua mente que parecem grandes demais para lidar. Mas antes de deixar essas preocupações controlarem seu dia, pare e ore. Entregue-as a Deus. Deixe-o substituir sua ansiedade por sua paz. Porque quando você começa sua manhã em sua presença, não importa o que aconteça ao seu redor, você caminhará pelo dia sabendo que Deus está no controle. E essa é uma paz que nada neste mundo pode tirar. A palestra sobre a oração matinal para fortalecer a fé e a mentalidade, inspirada no estilo de Billy Graham, é uma verdadeira fonte de inspiração para qualquer brasileiro que busca viver com propósito e paz. Ouvindo cada palavra, senti meu coração se aquecer com a ideia de que cada manhã é uma nova oportunidade dada por Deus para nos conectarmos com Ele. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa cultura, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país vibrante, mas também cheio de desafios. Correria do dia a dia, preocupações financeiras, pressões familiares. É fácil acordar e deixar o estresse tomar conta, mas a palestra me fez refletir. E se, em vez de começar o dia com ansiedade, eu escolhesse começar com Deus? A oração matinal não é apenas um ritual.
É um ato de entrega, uma forma de dizer: Senhor, guie meus passos hoje. Essa simplicidade me tocou porque na nossa cultura valorizamos a espiritualidade que nos conecta à família, à comunidade e a Deus. O que mais me marcou foi a ênfase na escolha diária. No Brasil, somos conhecidos por nossa resiliência e alegria, mesmo diante das adversidades, mas a palestra me lembrou que essa força não vem de nós mesmos. Ela vem de Deus. Quando oramos pela manhã, estamos nos armando com sua paz e sabedoria antes que o mundo nos distraia. Isso me fez pensar nas vezes em que acordei preocupado com o trabalho ou com problemas pessoais, sem perceber que estava tentando enfrentar tudo sozinho. A oração matinal é como um café da manhã espiritual. Nutre nossa alma, nos dá energia e nos prepara para o que vier. Na cultura brasileira, onde o café da manhã é um momento de união, essa metáfora faz todo sentido. Assim como nos reunimos com a família para compartilhar pão e café, podemos nos reunir com Deus para compartilhar nossas esperanças e preocupações. A lição que levo para a vida é prática e transformadora. Dedicar os primeiros minutos do dia à oração pode mudar minha perspectiva. Em vez de reagir às circunstâncias, posso caminhar com confiança, sabendo que Deus está comigo. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde a fé nos ajuda a superar tempos difíceis, como crises econômicas ou desafios pessoais. Aplicarei isso, começando cada dia com uma oração curta, agradecendo a Deus pela vida e pedindo sua orientação. Também quero ser mais intencional em reconhecer as oportunidades que Ele coloca no meu caminho. Talvez um colega, precisando de uma palavra de encorajamento ou uma chance de ajudar minha comunidade. A palestra me ensinou que a oração não é só para mim, é para me tornar uma luz para os outros. Algo que ressoa com nossa cultura de solidariedade e calor humano. Essa mensagem me desafia a viver com gratidão e propósito, mesmo nos dias mais difíceis. No Brasil, onde celebramos a vida com festas, música e fé, a oração matinal é um convite para dançar com Deus a cada novo amanhecer, confiando que Ele está escrevendo uma história linda em nossas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador. Fique até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fortalecer nossa fé e espalhar a luz de Deus. Toda dor, cada demora, cada momento difícil, tudo foi preparação para uma promessa. E quando a promessa chegar, 5 sinais vão testemunhar o agir de Deus, sinais forjados na oração, alicerçados na palavra e confirmados pelo Espírito do Senhor. O primeiro sinal é a confirmação do alto, não confusão. O Senhor não trabalha em meio a dúvidas quando revela sua vontade. Ele não brinca com os sentimentos de seus filhos. Quando é Ele quem conduz, você não precisará insistir ou forçar as circunstâncias. Haverá uma paz inexplicável, uma convicção tranquila dizendo: é por aqui, siga em frente. Talvez pessoas ao redor não compreendam, amigos questionem, o passado tente te desanimar. Mas o Espírito de Deus em você testificará: foi esse que preparei. Quando Deus fala, até as tempestades se aquietam, o medo perde o sentido e toda mentira do inimigo é calada. Você não precisará de muitos sinais. Um só do céu ecoará em sua alma com a força da eternidade. Segundo, a pessoa enviada por Deus vai te aproximar ainda mais do Senhor. Não vai te afastar, nem te distrair, nem te conduzir ao erro. Ela será como ferro afiando ferro, buscando ao Senhor ao seu lado, crescendo junto na fé, orando contigo, jejuando com você, crendo com você. Nos dias difíceis trará palavras de esperança. Nos momentos de medo,
lembrará a fidelidade de Deus, celebrará seu chamado, não se sentirá ameaçada, não vai manipular nem sugar sua energia espiritual. Pelo contrário, vai reacender sua chama. Porque quando dois caminham em concordância na presença do Senhor, a força, a missão, a propósito, não se trata de idealizações, mas de compromisso real no reino de Deus. A pessoa de Deus não vai buscar sua adoração, nem exigir que você a idolatre. Ela vai caminhar com você até a presença do Rei. Talvez você tenha dado atenção a pessoas que parecem boas, mas te afastam de Deus. Isso não é vontade do Senhor. O inimigo sabe mascarar distrações, mas o escolhido de Deus nunca compete pelo lugar do Senhor em sua vida. Sempre te leva de volta a Ele. Vocês adorarão juntos, crescerão juntos e construirão juntos sobre a rocha eterna, Cristo Jesus. Terceiro, quando é o Senhor quem conduz, tudo tem um tempo certo. Quantos se precipitam e acabam sofrendo por quererem antecipar os planos de Deus? Mas quem espera pelo Senhor não será envergonhado. O tempo para Deus não é um detalhe, mas parte do projeto. Talvez você ache que já está pronto, mas o outro ainda não está. Ou a ansiedade quer tomar o lugar da fé. Confie, pois cada espera tem um motivo. Você não precisa manipular nada, nem convencer alguém a te amar. O que vem de Deus flui naturalmente, cresce sem esforço, floresce com o tempo. E quando chega o momento certo, nada pode impedir o que o céu determinou. Você vai agradecer pelas portas fechadas, pelas respostas negativas, porque tudo faz sentido no tempo de Deus. A demora não é negação, é preparação. Deus não está te castigando, Ele está te moldando. Você não foi esquecido, está sendo lapidado. Uma relação que vem fora do tempo pode destruir, mas a que chega no tempo do Senhor edifica e abençoa. Ele faz tudo formoso em seu tempo, não só aceitável, mas belo. Quarto, a relação guiada por Deus é refúgio para a alma, não campo de batalhas. Não estou falando de ausência de lutas, mas de cobertura espiritual. O adversário pode até tentar atacar, mas não prevalece, porque o que Deus une, ninguém separa. Haverá desafios, mas também vitórias. Vocês passarão por tempestades juntos, protegidos pela graça. Vão perceber que são mais fortes juntos, que o discernimento aumenta. A voz de Deus se torna mais clara, o propósito fica mais evidente. A pessoa certa não te puxa para a escuridão, caminha contigo na luz. Ela cobre sua vida em oração, respeita limites, protege sua reputação porque entende que você é filho, do Deus vivo. Ser amado, por quem teme ao Senhor. Meus queridos irmãos, antes de continuar com essa santa palavra, eu estava olhando as métricas aqui do canal e fiquei muito triste, porque mais de 90% das pessoas que assistem às santas palavras e orações não são inscritas no canal. Então, aproveite agora, já se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e o seu pedido de oração nos comentários. Eu vou orar por você ainda hoje. Agora continuemos com a santa palavra de hoje. É diferente. Tem outro peso, outro sabor, outra eternidade. Quinto, quando Deus une duas pessoas, o fruto é eterno. Não é paixão passageira nem conexão superficial, é fruto que permanece, abençoa, multiplica, deixa legado. O relacionamento se transforma em testemunho vivo da fidelidade de Deus, prova de que Ele ainda escreve histórias de amor para sua glória. O casamento não é só contrato, é aliança, marcada pela graça, movida por propósito, fincada em Cristo. Você verá fruto nos filhos, na comunidade, no chamado. Com Deus no centro, tudo floresce. Seu amor será reconhecido como vindo do céu. Sua união revelará a presença do Espírito, atraindo outros não para vocês, mas para o Deus que os uniu. E agora, um chamado. Pare de aceitar menos do que Deus tem para você. Não rebaixe seus valores só para não estar só. Não tente fabricar com suas próprias mãos aquilo que só Deus pode criar. Você é precioso às demais, para se contentar com migalhas. O Senhor te conhece do início ao fim. Ele não brinca com seu coração.
prepara algo santo, puro, digno de espera. Você não precisa se moldar para ser aceito, nem se anular para ser escolhido. Quando Deus escreve sua história, ela é marcada pela graça, não pelo medo, pela verdade, não por engano, pelo propósito, não pela confusão. Deixe os falsos amores, libere as distrações, prepare o coração para o que é real. Quando Deus une, Ele não entrega apenas um companheiro. Ele dá alguém para dividir o propósito, alguém para caminhar nos vales e nos montes, alguém que ora por você em segredo, alguém que enxerga o que você não diz, que percebe suas dores e intercede com fervor. Você não foi criado para caminhar sozinho por toda a vida. Sim, há estações de solidão, e Deus usa o isolamento para revelar sua presença, mas no tempo certo, Ele conecta duas almas pelo Espírito. Essa ligação não se constrói apenas na atração, embora ela exista, nem só em interesses comuns, mas em missão, visão e chamado, ecoando em duas vidas agora unidas. Quando Deus junta duas pessoas, não é só para a felicidade, mas para a santidade. Ele traz alguém para te fazer crescer, fortalecer a fé, lapidar o caráter, te empurrar para mais perto da cruz. Deus não quer relações que te façam esquecer dele, mas sim relações que te levem de joelhos em adoração. Com Ele no centro, o amor é mais que emoção. É força que quebra cadeias, que edifica famílias, que resiste ao tempo. O mundo pode não entender, a cultura pode chamar de loucura, mas você não precisa da aprovação dos homens. Deixe que a obediência fale por você, porque o que Deus escreve dura por gerações. Talvez você esteja lutando entre o desejo de companhia e a vontade de agradar a Deus. Não troque seu chamado por um conforto passageiro. Não aceite alguém que só vê sua beleza exterior, mas despreza sua unção. Não diga sim para quem não caminha em seu propósito. Você não é um prêmio de consolação, é um vaso escolhido. Merece quem alimente seu fogo, quem adore quando vier a tempestade, quem entenda que a união é ministério, não só romance. Deus não está atrasando sua vida, está preservando seu destino. Cada espera não é rejeição, mas direção. Cada porta fechada não é castigo, é proteção. Cada afastamento é misericórdia, pois Ele vê além das aparências, conhece o coração, o futuro, e se aquela pessoa estará ajoelhada ao seu lado quando as tempestades vierem. Confie nas estações de silêncio, pois o deserto é oficina do Senhor. Deus não prepara alguém para te completar. Você já é completo em Cristo. Não manda alguém para te salvar. Você já foi resgatado na cruz. Ele envia alguém para caminhar ao seu lado. Amor de Deus é parceria, não posse. É entrega, não controle. É centrado em Cristo, não no próprio eu. E quando for Deus, os sinais serão claros. Paz inexplicável, alegria que independe das circunstâncias, alinhamento espiritual. A palavra será viva, a oração será a base, o louvor será a linguagem, o sacrifício será o ritmo, e o inimigo tremerá, porque sabe, dois unidos em Cristo movem montanhas, quebram correntes, constroem heranças. Por isso o diabo investe tanto para desviar, confundir, atrasar e fazer você aceitar o que não vem de Deus. Mas hoje declaro, chega de imitações, chega de espera vazia, chega de confusão. Deus está trazendo clareza, discernimento, padrão alinhado com as promessas. Se você já está em um relacionamento que Deus trouxe, lute por ele. Ore, cresça, perdoe, escolha a humildade e a graça, porque amar como Cristo não é só sentir, é decidir. Quando você ama assim, o céu se alegra, o inferno recua. Essa é a hora de avaliar suas conexões. Quem te aproxima de Cristo? Quem te impulsiona ao propósito? Quem afia sua fé? Pois uma ligação errada pode atrasar sua missão, mas a certa acelera seu chamado. E se você ainda espera, não desanime, não deixe a solidão te enganar. Solteiro não é maldição, é estação sagrada para conhecer Deus, para crescer, curar, servir. Pergunte-se: estou me tornando a pessoa que oro para encontrar?
Estou cultivando vida que sustente o amor? Busco primeiro o reino, confiando que tudo mais será acrescentado? Pois quando chegar a hora, quando seu coração estiver pronto e o escolhido, também Deus vai unir. Não porque você correu atrás, mas porque confiou. E quando olhar nos olhos de quem Deus enviou, verá o reflexo do amor dele. Sentirá que Deus ouviu, se importa e cumpre suas promessas. Deus não começa histórias pela metade. Ele é o Alfa e o Ômega. E quando ele assina uma história de amor, ela é selada com graça. Talvez você ache que não merece. Talvez sua história esteja marcada por erros, decepções, escolhas erradas. Mas Deus não descarta seu passado. Ele redime, usa as cicatrizes para mostrar sua glória. O escolhido de Deus vai enxergar sua história com os olhos da redenção. E juntos, vocês serão testemunhas vivas do que Deus pode fazer com corações restaurados. Não esconda seu testemunho, não disfarce suas lutas, seja verdadeiro, porque quem Deus separa não busca perfeição, mas sinceridade. O amor verdadeiro não é sobre status, mas sobre o espírito. Não é sobre hobbies em comum, mas sobre corações inflamados pelo Senhor. E lembre-se, quando a pessoa chegar, não é para te completar, mas para refletir o Deus em você, para confirmar o que o Senhor já falou, para te levar a níveis mais profundos de santificação. Espere por isso, ore por isso, prepare-se para isso, porque o amor do Senhor não é só sentimento, é legado, é aliança, é ministério. Quando o inimigo disser que é tarde demais, rejeite essa mentira com a palavra. Deus sabe alinhar destinos. Ele faz convergir dois caminhos no tempo certo, para que tudo seja claro, para que haja paz, não a paz do mundo, mas a paz que excede o entendimento. E saiba, o relacionamento enviado por Deus não vai te afastar do chamado, vai te aprofundar nele. O amor que vem do alto não distrai do ministério, impulsiona. Vocês vão sonhar juntos, orar juntos, buscar juntos, não riquezas e status, mas almas salvas e o nome de Cristo exaltado. Portanto, não tema a solidão. Tema estar ao lado de quem não veio de Deus. O errado pode custar muito, mas o certo no tempo do Senhor faz tudo florescer. Alegria se multiplica, paz aumenta, foco é renovado e o coração é ampliado para amar como Cristo. Então eleve sua fé, alinhe seus padrões à palavra. Peça a Deus para preparar você para a pessoa que Ele está preparando para você. E quando chegar o momento, não precisará correr atrás, nem implorar, nem negociar. Será com honra, clareza e confirmação do céu. Quando der as mãos ao escolhido, não será fantasia, mas fé. Será santo, será sagrado, será movimento de Deus. Então, levante a cabeça, olhe além do visível, pois Deus não está distante. Ele está agindo, alinhando, preparando o caminho. Não se conforme com menos do que Ele prometeu. O mundo ensina a buscar química, mas Deus chama para a aliança. O mundo sugere se apaixonar, mas Deus chama para permanecer no amor. Quando você entrega o coração ao Senhor, Ele nunca decepciona. Talvez hoje você chore, questione, clame, mas sua fé não é em vão. O maior prêmio não é uma pessoa, é a presença daquele que escreveu sua história. E quando chegar o momento, será gratidão, será adoração, porque todo o tempo de espera foi preparo divino. Viva pronto, ame livremente, obedeça rápido, caminhe por fé, não por vista. Porque quando Deus une, tudo muda. E o melhor ainda está por vir. Built of silence, wrapped in thread, stitched from pages never read, a breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear.
You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin, I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture